Dor. A dor é como o amor ou a compaixão. Só acomete homens menores. O que é a dor para destino? Victor Von Doom. E aí galera, aquele Gibi tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi. O meu nome é João, tenho aqui em mãos Doutor Estranho e Doutor Destino, Triunfo e Tormento. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre as camadas de leitura, algumas lições que nós aprendemos a partir da leitura dessa graphic novel. Doutor Estranho e Doutor Destino, Triunfo e Tormento é escrito pelo Roger Stern. Os desenhos são do Mike Mignola e a arte final e cores ficaram por conta do Mark Badger. E a primeira vez que eu li esse quadrinho, eu li quando a editora Abril publicou. E originalmente esse quadrinho foi publicado nos Estados Unidos em junho de 1989. Panini publicou algumas vezes, inclusive tem uma encadernação nova que você pode encontrar no site da Panini, também na Amazon ou em outros cantinhos aí pela internet. E nós temos aqui uma história onde o triunfo e o tormento eles são vivenciados no interior humano por quanto das questões que se deseja alcançar e das coisas que se precisa lutar justamente para que tanto esse triunfo e tanto esse tormento possam acontecer, ou seja, o tormento cessar e o triunfo realmente existir na vida humana, e isso de uma forma muito presente na vida do Doutor Destino. O plot da história, nós vamos ver ela separada em alguns momentos. O primeiro momento é um momento introdutório, onde nós vamos conhecer o Mestre Gengis, e o Mestre Gengis é um mago extremamente longevo e que apresenta para um discípulo dele, que ele chama de Gafanhoto, algumas questões que estão por acontecer. Inclusive, chega a ele falar de um momento em que ele encontrou com o Doutor Destino, antes do Doutor Destino ser o imperador da Lativéria. E depois ele vai sair do local onde ele está e vamos para um segundo momento, onde ele vai reunir magos de todos os lugares num determinado templo, e nesse templo ele vai explicar para eles que é necessário escolher o novo mago supremo. E dentre as pessoas que ali estão para passar pela prova de escolha do Mago Supremo, a gente vai ter o Doutor Destino e também o Doutor Estranho. Depois que esse momento é encerrado e é escolhido o Mago Supremo, que não seria muita novidade a gente dizer que é o Doutor Estranho, o Doutor Estranho e o Doutor Destino vão para a Lativéria, e ali na Lativéria será apresentada uma realidade ali para o Doutor Estranho de como as pessoas percebem o Doutor Destino, né, os súditos dele, e eles também vão passar por um momento onde eles vão se preparar para ir para o Hades, justamente com a finalidade de ali combater o Mefisto e resgatar a alma da mãe do Doutor Destino. Então, esses são aí os momentos que nós temos distribuídos dentro dessa graphic novel. E dentro dessa estrutura toda, o Roger Stern entrega para a gente uma história muito bem escrita, muito bem desenvolvida, uma história que empolga a gente na leitura e que ele consegue separar bem esses momentos, casar tudo certinho, colocar a ação na medida certa e trazer uma série de camadas de leitura que são bastante interessantes. Além disso, tem a arte do Mike Mignola, e esta dispensa apresentações, até porque o Mike Mignola faz um trabalho espetacular aqui nessa publicação. E dentre essas questões das camadas de leitura, elas se dão por quê? Porque a história ela não é construída à toa, ela não tem só a questão de eu vou contar uma aventura do Doutor Estranho, do Doutor Destino para você. Não, eles vão colocando elementos dentro dessa história que enriquecem a história e, consequentemente, trazem lições ou camadas de leitura, questões que nos fazem refletir a partir da leitura do quadrinho. Ou seja, às vezes que eu digo a vocês é importante ler o quadrinho devagar, prestar atenção nas coisas que estão acontecendo, ler bem os desenhos, digamos assim, é porque as camadas de leitura vão começar a surgir a partir do momento que nós vamos prestando atenção nessas questões. Uma das questões, por exemplo, que nós vemos de uma forma assim bastante rápida no quadrinho é justamente o perigo da inconsequência. Num determinado momento, onde os magos vão
disputar ali, passar pela prova onde vai se escolher o Mago Supremo, rapidamente um dos magos toma uma decisão de atacar um local onde o Mestre Gengis está preso, onde o Vishanti prendeu ele ali, e eles têm que libertar o Mestre Gengis. E o cara sai atacando de qualquer jeito e ele acaba sendo atingido pelo próprio encanto dele. Ou seja, essa coisa de ser inconsequente, de não pensar naquilo que está fazendo, via de regra vai trazer prejuízo para a gente. Ou seja, aí eu vou sair fazendo negócio ali, depois eu vejo que dá. Não, você pensa antes de fazer, sabe, traz um pouco de raciocínio aí para sua cabeça aí, aquieta um pouco teu coração e vê o passo que você tem que dar, né? Tanto é que o Doutor Estranho, quando alcança, né, esse êxito, né, tudo que ele faz pensado, ele avalia toda a situação, ele vê exatamente qual deve ser a ação, a medida tomada para que ele consiga libertar o Mestre Gengis, né? Então, ele não é inconsequente, mas aquele jovem é. E muitas vezes essa inconsequência faz muito parte da nossa juventude, né? Às vezes a gente é muito novo e sai fazendo as coisas sem pensar muito na consequência, e essa inconsequência às vezes trazem para a gente problemas assim que não seriam necessários, né? Mas acaba acontecendo. Uma outra coisa que acontece e é interessante também e que traz reflexão é o fato também de servir quem não precisa, quem precisa e não quem nós queremos servir. Como assim? Exatamente isso, servir quem precisa e não quem nós queremos. Por quê? Porque o Mestre Gengis, ele diz assim que quem vencesse a prova receberia ali um favor, receberia uma bênção, né, vamos dizer assim. E o Doutor Estranho, quando recebe, fala assim, que não precisa de nada. Ele fala assim, não, mas você não vai receber nada, você tem que dar a bênção, você tem que ajudar, você tem que estender a mão a quem precisa. E que, no caso, o único que sobrou foi o Doutor Destino, então você vai ajudar ele. Aí o Doutor Estranho fica naquela assim, como é que é? Você vai ajudar ele, porque ele que ficou, então é o favor que ele precisa, que você vai ter que ajudá-lo a conseguir. E essa é uma questão que deixa o Doutor Estranho, por óbvio, inquieto, até porque o Doutor Destino é um vilão, o Doutor Destino é visto como um déspota, um homem muito perigoso, aquela coisa toda, e ele ter que ajudar quem ele não quer, mas que ele é lembrado que a posição dele também o coloca diante de uma questão que ele precisa fazer aquilo. E às vezes a gente tem que olhar um pouco disso também, até na vida da gente, né? Às vezes a gente quer ajudar quem a gente gosta, a gente quer ajudar quem ajudou a gente quer ajudar, mas às vezes a gente vê uma pessoa que a gente, às vezes, nem é lá muito ligada a ela, ou até a pessoa nem curte muita gente, você vê ela passando por uma situação, por uma dificuldade, você pode fazer alguma coisa, você vai se negar a fazer, sabe? Então, muitas vezes a gente tem que se colocar dentro dessa questão, né, de que é necessário às vezes também a gente servir e servir muitas vezes quem precisa, né, da nossa ajuda e não quem a gente quer ajudar. Então, se você pode, faça alguma coisa. Um outro elemento que chama a atenção é justamente a importância de se preparar para fazer alguma coisa. Quando o Doutor Destino e o Doutor Estranho vão ir para o Hades para enfrentar o Mephisto, eles não vão de qualquer jeito, tá? Já chegamos aqui na Lativéria, vamos dormir, vamos fazer uma refeição e vamos partir para o inferno para dar um jeito lá e de libertar a mãe do Doutor Destino. Não é assim que eles fazem. Eles passam 45 dias se preparando para poder fazer aquilo. Isso é interessante, né? Ou seja, deixa eu me preparar para poder fazer. Mas por quê? Porque daí eu consigo avaliar uma série de coisas, eu consigo estudar, inclusive, a circunstância que eu preciso encarar para eu poder fazer. Às vezes a gente no afã de fazer as coisas, a gente às vezes na vontade de fazer as coisas, a gente não se prepara adequadamente e muitas vezes a gente acaba prolongando alguns processos na vida da gente, justamente porque ao invés de nos preparar adequadamente para fazer, a gente sai fazendo de qualquer jeito, né? E não é esse o caminho. Eles conseguem êxito no que eles estão indo atrás por uma questão importante. Eles estão se preparando para fazer isso. Outro elemento que chama a atenção também quando a gente está lendo o texto
é justamente a importância da perseverança, né? Ou seja, a perseverança ela é necessária, e isso a gente vê de uma forma muito presente, principalmente no Doutor Destino. O Doutor Destino, ele quer por toda a lei libertar a mãe dele, ele fará tudo que for necessário, nada vai segurar ele, não interessa o tamanho do obstáculo, não interessa o tamanho da dificuldade, e não interessa, inclusive, se necessário for, para libertá-la, fazer com que ela o renegue, ele fará. Ou seja, ele está disposto a qualquer coisa e ele vai enfrentar qualquer obstáculo porque ele quer chegar ali. Então, sem perseverança, a gente também não alcança as coisas. Sem lutar realmente por aquilo que a gente anseia, não tem vitória, né? Então, as vitórias da nossa vida, elas são resultados das batalhas, muitas vezes, que nós enfrentamos e de nós nos mantermos resolutos, firmes no propósito que foi colocado no nosso coração. E, por fim, existe o elemento do amor sacrificial, e isso nós vemos também dentro da HQ, uma vez que o Doutor Destino está disposto a fazer qualquer coisa, né? E ele se sacrifica da forma que for preciso, inclusive, como eu disse, fazendo com que a mãe dele o renegue para que ela possa ser libertada. Então ele vai tomar algumas atitudes que vai parecer que ele está traindo, inclusive, o Doutor Estranho, mas o que ele está fazendo vai possibilitar que a alma da mãe dele seja redimida e, consequentemente, não possa ser mais contida ali no inferno, né? E por conta disso ela acaba sendo libertada, ele alcança o êxito, isso tudo porque o coração dele ferve, né, de amor pela mãe dele, e dessa forma ele se sacrifica, ele faz o que for preciso por causa dela. E amor precisa ser sempre um elemento motivacional na nossa vida, né? Fazer com amor. Inclusive, né, a gente precisa pensar muitas vezes nisso tudo que vocês forem fazer, né? Façam com amor, porque daí a gente realmente faz de forma dedicada, a gente realmente busca excelência e a gente realmente faz com o coração aberto. Essas são algumas camadas de leitura que tem em Triunfo e Tormento. Inclusive, se a gente for dar uma olhada, até a questão da lealdade é vivenciada de uma forma muito forte. Por quê? Porque o Destino é um homem de palavra. E também, uma coisa que às vezes pode causar discussão também do texto, dentro do quadrinho, é o fato da gente ver ali o povo da Lativéria amando, né, o seu senhor. E às vezes a forma que aquilo ali é lançado também pode causar algumas reflexões. Além disso, o triunfo e o tormento, né, elas residem no coração do Doutor Destino. O tormento de ver a sua mãe presa no inferno e o triunfo de vê-la libertada. Enfim, são algumas possibilidades, algumas chaves de leitura, alguns elementos dentro de uma aventura muito bem desenvolvida, que eu acho que poderia até ser base de um filme, sabe? Ficaria, acho que legal, se a Marvel não fizesse nenhuma besteira, por óbvio, né? Daria para adaptar essa graphic novel dentro de um filme do Doutor Estranho junto com o Doutor Destino, e tendo toda essa questão ali do Mephisto, eu acho que ficaria muito bacana e teria ali uma aventura com muitas lições dentro do elemento do super-herói, que de repente ficaria legal, né? Um Doutor Estranho, Doutor Destino, Triunfo e Tormento no MCU, desde que, obviamente, respeitando direitinho a obra original e fazendo um trampo legal para a gente ver. Por que não, né? Ou quem sabe uma adaptação para uma animação também poderia ficar legal. De toda forma, se você nunca leu Triunfo e Tormento, fica a dica para vocês dessa publicação que foi originalmente publicada em 1989 e continua sendo bastante relevante e nem de perto é datado, tá? Então, leia, que vale muito a pena, e além disso tem a excelente arte do Mike Mignola, que faz muito bem para quem está lendo o gibi. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. E antes de terminar o vídeo, quero fazer um pedido a você. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e dê aquela força para a gente poder chegar aos 20k de inscritos aqui no YouTube. Também curta o vídeo, que curtindo o vídeo, vocês ajudam muito na divulgação do canal dentro do próprio YouTube. Além disso, quero deixar na tela o nome dos apoiadores do canal. Valeu pela força, pelo apoio de todos vocês. E se vocês também puderem comprar pelos links do canal, eu agradeço demais da conta, que também ajuda muito, mas muito mesmo na manutenção do canal. No mais, eu fico por aqui. Logo eu estou voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.